Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesta tarde para fazer uma oração por você que está me ouvindo agora, neste momento. E antes de orar por você, eu quero deixar um versículo da Bíblia que fala em Jonas, quando Jesus chamou ele para ir pregar na cidade de Nínive. E Jonas disse que ia no momento, mas ele desistiu e se escondeu da presença de Deus. Ele achou que estava escondido, mas Deus vê todas as coisas e sabe de tudo. Não tem como esconder do Senhor Jesus. Então ele era para ir para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarso, navio de Tarso, e se escondeu no porão. A Bíblia diz que quando ele estava em alto mar, ele viu uma grande tempestade. E nessa tempestade, os marinheiros que estavam ali dentro começaram a se apavorar vendo que o barco estava para afundar. Então começou a jogar as coisas pesadas do lado de fora para ver se ficasse um pouco mais leve. Mas a tempestade ali quem mandou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. E só Ele tem o poder para acalmar as tempestades. Então desce até o porão um dos homens e vê Jonas e pergunta: qual é o Deus que tu serves? E Jonas disse: eu sou Deus, sirvo o Deus dos céus e da terra. O Deus que tem poder, o Deus que cura, o Deus que liberta. Esse era o Deus que Jonas servia. Então, ele sobe sobre a polpa do barco. E quando Jonas fala para eles: ó, pega-me e lança ao mar. E assim a tempestade, quando ele foi lançado, a tempestade acalmou. Ali no começo da história, quando você vê que Jonas fugiu da presença de Deus, comprando uma passagem para Tarso e se escondendo ali, não tem como esconder da presença do Senhor, porque Deus sabe todas as coisas, sabe de tudo. E Ele vê, porque Ele tem o poder dos céus e a terra, e Ele vê tudo. Você pode mais que esconder, você pode tentar fugir da presença de Deus, mas se Ele tem algo contigo, Ele vai te buscar onde você estiver. Não adianta você fugir da presença de Deus. Você pode correr, pode fugir 10, 20, 30 anos, mas Ele vai te alcançar. E quando Ele pegar você pelas mãos, Ele vai te mostrar o caminho e a direção. Mas quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, você passa a sofrer, a ter dificuldades. As coisas começam a dar errada. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele vira as costas para a iniquidade, para o pecador. Quando você lê em Isaías 59, versículo 2, que Ele diz: por causa das vossas iniquidades faz divisão de mim. Então, ali aí o diabo toma conta. Ele acha o seu coração vazio, cheio de ódio, de tristeza, ou de vingança, de coisas ruins. E é o que ele gosta. Aí ele começa a operar e começa a arrumar um meio de destruir, porque essa é a função dele. Quando você abre em João 10:10, a Bíblia nos ensina e diz assim que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem dar vida e vida com abundância. Então o diabo vem para devastar, para destruir mesmo, para ver você no sofrimento, para ver você caminhando nas trevas, na escuridão. E quem anda na escuridão, nas trevas, ele não enxerga, ele não pode ver. Então, o Deus Todo-Poderoso vem e te pega pelos braços, te levanta, te ergue, te exalta e te mostra os caminhos certos, o caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por que houve a tempestade no barco? Por causa da desobediência.
Por que vem provas, lutas, dificuldades sobre a sua vida? Por causa da desobediência. Porque se Deus te falou, vai em frente, olhe para frente, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe sempre à frente. E você desvia seu olhar, é a hora que você tropeça e cai. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, ele vem para te dar a vitória, porque ele te ama. Porque ele diz a palavra dele, que eis que estou à porta e bato. E se ouvires abrir a porta, eu entrarei e cearei com vós, e vós comigo. Então esse é o Deus Todo-Poderoso. Jonas pede para que os tripulantes do barco joguem ao mar. E quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade acalmou. E Jonas foi parar no ventre de uma baleia por 3 dias. Então, irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, se você quer que a tua vida mude, se você quer ter uma vida nova, toma uma posição diante de Deus, entrega a sua vida para Deus e deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus fazer um milagre na tua vida. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Por quê? Eu tiro exemplo por mim, porque quando eu vivia na desobediência e não ouvia a palavra de Deus, eu sofri muito. Eu passei provas, lutas, dificuldades. E eu precisei passar por toda esta prova para poder ter um encontro verdadeiro com Deus. Aí Jesus veio e tem um versículo poderoso da Bíblia, diz que Jesus corrige e castiga todo quanto ele ama. Corrige e castiga todo quanto ele ama. Deus castiga, castiga. Está na Bíblia. E corrige todo quanto ele ama. Então, irmão, se às vezes você está passando alguma coisa, para um pouco, vamos pensar e vamos ver onde está a falha, onde está o erro, o que precisa ser mudado. Por que passando por essas dificuldades, por essas lutas, essas provas? Vamos ver aonde está o erro. Aí as coisas vão mudar. Eu te falo isso porque a minha vida mudou. E eu sou testemunha. Charadecanto e decomanai. A minha vida mudou no dia que eu tive uma posição certa com Deus. Então eu quero dizer para você que compensa servir a Deus e ser obediente à palavra do Senhor. Jonas ficou lá no ventre, precisou uma baleia levar ele à cidade de Nínive para pregar por aquela terra que estava cheia de pecado, de nudez, de coisas tão terríveis. E Jonas vai até Nínive e fala para o rei, para que ele se consertasse, para que ele mudasse as coisas. Então o rei, ouvindo Jonas, ele fez um jejum. E nesse jejum ele falou só, todos se vestem de panos, até os animais vestem-se de pano, de sacos. Aí Deus voltou atrás e disse que não ia destruir mais aquela cidade. Então o que eu aprendo aqui é que se você mudar a tua vida hoje, se você começar a andar nos caminhos de Deus, ser obediente a Deus, você que ainda não aceitou Jesus e aceitar Jesus nesta tarde, a tua vida vai mudar e Deus vai voltar atrás, vai falar, agora eu vou mudar a tua vida, vou te abençoar, vou abrir a porta, onde não tem porta eu vou te abrir essa porta, vou te curar dessa enfermidade que te assola, essa depressão, essa enfermidade incurável, essa angústia, essa tristeza, eu vou te curar dessa enfermidade. E Deus cura, porque Ele é o Deus da cura e do milagre. Ele é o Deus que quando saía Jesus, vamos tirar o exemplo, Jesus saía para pregar o evangelho, a palavra do Pai, ele orava para os paralíticos, o paralítico andava, ele orava para o cego enxergava, o mudo falava, e muitos milagres aconteciam. Então toma uma posição diante de Deus, e Deus apazigua essa tempestade. Quando você reconciliar com Deus, se colocar na presença do Senhor e falar, não, eu errei, eu pequei, e eu continuo no pecado, então eu quero mudar agora. Então eu vou fazer uma oração para você, e eu creio que nessa oração, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Você que não aceitou a Jesus Cristo, que aceite agora. Fala assim junto comigo, assim, ó. Senhor Jesus,
escreva meu nome no livro da vida e sele com teu sangue. Senhor Jesus, me dê força para te servir e ser fiel nos seus caminhos. Obrigado, Jesus. Agora eu vou orar por você. Feche os olhos aí e vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na sua presença em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, eu clamo, suplico ao Senhor que tu tenhas misericórdia, Senhor. Cubra com fogo, unção, poder da tua glória, sele com teu sangue, reviste de fogo, de poder, da tua graça, Deus. Abençoa essa vida que aceitou a ti como Salvador da sua alma. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, desta pessoa. Em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos agora, para a honra e glória do teu nome, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Cubra com teu sangue, cubra com fogo, poder, unção do teu Espírito Santo. Opera-te maravilha e guarda na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você, essa pessoa que está enferma aí no hospital, que receba a cura e o milagre, você que está atrás das grades, que receba o livramento e se conserta na presença do Senhor, você que está desempregado, que Deus já abriu as portas e você já vai estar trabalhando, alguém vai te ligar ainda nesta tarde, te chamando para você trabalhar, em nome do Senhor Jesus, e que Deus venha te abençoar agora para a honra e glória do seu nome, você que está batalhando, lutando muitos anos, querendo tua casa própria, em todas as áreas, a vida conjugal, principalmente os casamentos que estão acabando tão cedo hoje, a vida conjugal está sendo tão destruída, os filhos sofrendo, sem pai, sem mãe, mas Deus é poderoso, que Deus une e não separa o homem, é para sempre. Você que casou, aceitou Jesus, está ao lado da sua esposa, Deus une e não separa o homem, então não aceita a separação. Está com briga, está com contendas, bate o joelho no chão, vai para uma igreja, vai orar a Deus, buscar a presença de Deus, que o Senhor destrói toda a laçada do diabo, destruidor que mata, rouba e destrói. Deixa Aranagá, Suderras. Ah, Deus querido, cubra com teu sangue, Jesus, esta vida, esse lar e esta família, em nome de Jesus. Fica na paz, Senhor Jesus. Todos dizem assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem te fala é o pastor Antônio Silva. Amém? Ajuda com o seu joinha, com o seu comentário, ajuda com o canal crescer. Em nome de estar crescendo devagarinho, mas eu creio que vai crescer muito mais ainda, em nome de Jesus. Deus falou que eu ia pregar nos 4 cantos da terra. Não estou viajando com avião, navio, mas através do YouTube aqui já está indo nos 4 cantos da terra, em nome do Senhor Jesus, tá? Amém, Jesus.